Olá, sou a professora Lohane, estamos juntos na competência Executar Exame Físico. Hoje, nós vamos falar sobre o exame físico geral, tudo que você precisa saber. Para nós realizarmos um bom exame físico, existem algumas condições que precisam ser avaliadas, né? A iluminação do local, desnudir o paciente de forma progressiva, porque aí eu já vou respeitar a privacidade desse paciente, realizar de forma que a posição do paciente esteja adequada e sempre eu vou realizar o exame físico céfalo-caudal ou céfalo-podal, ou seja, da cabeça para os pés. No exame físico geral, a gente avalia todos esses pontos. Então, nós vamos ver os sinais vitais do paciente, a avaliação do estado geral, o nível de consciência, a fala e a linguagem, o estado de hidratação e nutrição, biotipo, faces e a atitude e o decúbito desse paciente, ou seja, qual é a postura que esse paciente está no decúbito. No exame físico geral, a gente vai avaliar se o paciente está em bom, regular ou ruim. No nível de consciência, a gente pode fazer algumas perguntas como: o senhor sabe me dizer onde estamos? Sabe que dia da semana estamos? Então, isso, né, com a resposta desse paciente, a gente vai conseguir identificar se esse paciente está consciente, orientado, torporoso, em estado de hiperalerta, comatoso, obnubilado. Depois do nível de consciência, nós observamos a fala e a linguagem do paciente. Então, vamos observar se ele está com algumas alterações, como a disfonia, a dislalia, que seria a dificuldade em articular as palavras, disartria, que seria a fraqueza muscular da língua. Então, isso faz com que o paciente ele fale de forma mais relaxada, mais arrastada e lenta, que é no caso de AVE. Olhamos também a hidratação e o estado nutricional desse paciente. Os tipos de face. Existem vários tipos de face. Eu trouxe para vocês o exemplo de uma, que é a face basidoviana. É essa face que tem exoftalmia, né, que é esses olhos mais arregalados, os olhos brilhantes. E quando a gente olha para essa face, a gente percebe um espanto, uma ansiedade. Essa face é bem característica dos pacientes que têm hipertiroidismo. A gente avalia a postura do paciente. Então, como é que o paciente está no decúbito? Existe um decúbito que se chama ortopneico, que é esse da imagem. O paciente, ele fica sentado. Então, por mais que a gente peça para ele deitar, ele não consegue ficar deitado por conta da respiração. Muito comum nos casos de insuficiência cardíaca e edema agudo de pulmão. Avaliamos também o biotipo do paciente. Então, a gente olha para o paciente e observa o biotipo dele. Então, ele é um longilíneo, ou seja, os membros são maiores, mais largos, o pescoço mais afilado, as pernas também, elas são maiores em relação ao tronco. Diferente do brevilíneo, que o pescoço é mais curto, é mais grosso e os membros eles tendem a ser menor do que o tronco. O normilíneo seria esse equilíbrio entre os membros e o tronco. No exame físico geral, a gente também avalia o aspecto geral do paciente. Então, a gente vê se esse paciente está com higiene preservada, o hálito do paciente, que pode nos dizer, por exemplo, se esse paciente está alcoolizado ou alguma doença. Por exemplo, na cetoacidose diabética, o paciente ele tem um hálito cetônico, e isso já pode nos mostrar que o paciente está com uma cetoacidose diabética. E também odores corporais. Então, a gente avalia também se o paciente urinou, defecou, através dos odores corporais. É isso, espero que tenham gostado e a gente se vê em sala de aula.